ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Verso 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. Agora o verso 32. Vamos agora para o verso 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Amém, amém. Podem sentar-se, os que têm os seus lugares, desocupem as suas mãos e vamos aplaudir o nome do Senhor com alegria, com alegria. Glórias a Deus. Este capítulo de 2 Reis, que nos descreve aqui a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, narra um episódio ocorrido de grande gravidade contra o povo de Israel. Este capítulo 19 todo vem narrar, vem descrever uma afronta que o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, levantou contra o rei Ezequias e todo o povo de Israel. Se você for ler os capítulos anteriores, você vai perceber que este rei Senaqueribe já vinha afrontando o povo de Deus há algum tempo. Ele já havia destruído Samaria. Ele já havia destruído outras nações pertencentes a Judá. Quando então ele virou os seus olhos para Israel, para o povo escolhido do Senhor Deus Altíssimo, e ele levantou uma afronta e mandou uma carta para o rei Senaqueribe. Nesta carta que ele mandou entregar ao rei Senaqueribe, ele fazia ameaças terríveis, ameaças de destruição, ameaças de morte, ameaças de prisão, ameaças de escravizar o povo do Senhor. O rei Ezequias, já há algum tempo, vinha enfrentando estas afrontas e pagava tributos ao rei Senaqueribe. Mas enquanto o rei Ezequias pagava tributos ao rei Senaqueribe, ele preparava terreno, ele mandava erguer muralhas ao redor de Jerusalém, ele mandava esconder as fontes de água que forneciam água para o povo beber ali em Israel. Enquanto o rei Ezequias pagava tributo ao rei Senaqueribe, ele se preparava para a batalha que viria sem sombra de dúvida. Porém o rei Ezequias estava pagando tributo a Senaqueribe
com o ouro, o tesouro, a prata da casa de Deus. O que deveria ser do Senhor, o que já era de Deus, de fato e em verdade, o rei Ezequias estava tomando para pagar os tributos a Senaqueribe. E isso desagradava ao Senhor nosso Deus, que o rei Ezequias estivesse pegando este ouro dos umbrais das portas do templo, a prata das dobradiças das portas do templo, para pagar os tributos a Senaqueribe. E Ezequias fazia isso porque os olhos de Ezequias estavam nos problemas, os olhos de Ezequias estavam nas afrontas, os olhos de Ezequias estavam nos exércitos que cercavam Jerusalém. Todos os dias o rei Ezequias chegava lá em cima, no topo da muralha, na torre mais alta, olhava para aquele exército, mais de 200, mais de 180 mil homens, e ele temia, e não confiava no poder de Deus, ele confiava na sua própria capacidade em contornar aquela situação. Ele confiava que dando ouro, dando prata, dando os tesouros para o rei Senaqueribe, tudo ficaria bem, tudo ficaria em paz. Mas Senaqueribe aqui representa totalmente o maligno, aquele que maquina o mal. E Senaqueribe estava tomando o tesouro da casa de Deus, mas não havia desistido de investir contra o povo do Senhor. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado na sua casa. Vamos chamar aqui que a sua casa é a sua cidade, a sua família é o seu povo, a sua casa, o seu lar é a sua nação. Eu não sei que afrontas você tem aguentado do maligno. Eu não sei de que maneira você tem levado as coisas, a que nível, a que ponto, de que modo você tem agido para responder a estas afrontas. Mas hoje aqui você veio para aprender que Deus luta por você e salva a sua casa. Deus luta por você e salva a sua nação. Deus luta por você e salva a sua família. Aleluia! Que coisa terrível é ter que pagar ao maligno para que ele não invada a sua cidade. Que coisa terrível é você ter que se aliançar com o mal para que o maligno não toque no seu povo. Que coisa terrível é você agir confiando nas suas próprias forças. Mas hoje Deus quer abrir os seus olhos, quer que você pare de olhar para o problema e olhe para Ele. Pare de olhar para as afrontas e olhe para Ele. Pare de temer o mal e confie no poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Quem é o Deus da sua cidade? Ezequias era um rei que conhecia Deus. Ele conhecia desde a primeira investida, desde a primeira afronta, desde o primeiro recado de Senaqueribe. Ezequias já conhecia o Senhor. Mas por que é que Ezequias não confiou em Deus desde o início? É porque o medo nos cega. O medo de perecer na mão do maligno deixa a gente cego para o poder de Deus. O rei Ezequias se voltasse para ele, porque o rei Ezequias era conhecedor deste poder. Ele tinha ouvido falar daquele Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo, o seu bisavô, o seu tataravô, os seus avós passarem em terra seca, dentro de um grande mar. Ele tinha ouvido falar do poder deste Deus que havia derrubado as muralhas de Jericó, para que o povo chegasse à terra prometida. Ele tinha ouvido a descrição de todos os milagres que Deus já havia feito.
Mas o rei Ezequias estava confiando na sua capacidade de contornar aquela situação, de vencer aquela fase de luta, de investida de Senaqueribe. Mas o mal nunca cessa de investir contra nós. Saiba desta grande verdade: não importa qualquer pacto que você faça com o maligno, não importa as alianças que você já tenha feito com ele, hoje aqui você vai desfazer todas elas, porque o nosso Deus vai fazer aliança eterna com você. Aleluia! Um dia acabou o ouro do templo. Um dia acabou a prata do templo. Um dia os tesouros que estavam na casa de Deus se acabaram. Ezequias não tinha mais nenhum centavo para oferecer a Senaqueribe, a fim de que ele não atacasse a cidade, a fim de que ele não viesse destruir o seu povo. E quando Ezequias se viu num beco sem saída, Ezequias se viu sem recurso nenhum, então ele se lembrou de Deus. Neste momento ele se lembrou de Deus e recordou de tudo que Deus já tinha feito por ele, de tudo que Deus já tinha feito pelo seu povo. Ele então tomou uma atitude diferente. Ele se voltou para Deus. Todas as afrontas que ele havia recebido até aquele dia, ele ainda não tinha levado ao Senhor. Mas esta afronta específica, que chegou por meio desta carta, Ezequias resolveu ter uma atitude diferente. Ele entrou no templo e apresentou a carta para Deus e disse: olha, Senhor, aqui a afronta que Senaqueribe está fazendo contra o Senhor. Neste momento Ezequias percebeu que quando alguém afronta o povo do Senhor, está afrontando a Deus. Até então Ezequias não tinha percebido. Saiba de uma grande verdade: você já entregou a sua família para o Senhor? Você já apresentou a sua família para o Senhor? Então tenha uma grande certeza: cada afronta que vem contra você, contra a sua família, é afronta direta contra o nosso Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Aleluia! Ele vela pelo seu povo. Quando o rei Ezequias recebeu a carta, não tinha mais recursos, não tinha mais saída, não tinha mais escape, não tinha mais como contornar a situação. A única maneira agora era correr para Deus, o que ele deveria ter feito desde o início. Se ele tivesse feito isso desde o início, o tesouro da casa do Senhor estaria no templo. Se ele tivesse feito isso desde o início, Senaqueribe, o poder das trevas, o poder do mal, já teriam sido derrotados há muito tempo antes. Mas para tudo há um tempo determinado pelo Senhor. E aquele foi o tempo que Deus determinou, em que Ezequias se voltaria para ele. Hoje aqui é o tempo que Deus determina sobre a sua vida. Você deve se voltar para mim. Nada de aliança com o mal, nada de tributos para o maligno. Se volte para mim. Para onde estás olhando? Aonde estão os teus olhos? O que é que você está vendo? Tire os seus olhos da luta, olhe para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, dono do universo, que está no controle de tudo. Foi o que o rei Ezequias resolveu fazer: olhar para Deus. O Senhor nosso Deus
está esperando apenas isso de você. Que você volte os olhos para Ele. Volte os corações para Ele. Esquece que há um Senaqueribe afrontando a sua casa, a sua cidade, a sua família, o seu povo, a sua nação. Se esqueça disso. Não dê importância. Mas você só consegue fazer isso. Você só consegue tirar os seus olhos da luta e olhar para Deus. Aquele que vence a luta, se você tiver fé. O segredo, o mistério nisso. Somente com fé você consegue deixar de confiar na sua própria capacidade e passar a confiar neste Deus vivo que está ansioso para te abençoar, te dar vitória, salvar o teu lar, transformar a tua casa. Somente com fé, somente com fé. Aleluia. A fé não é para a hora da bonança. Não. A fé na hora da bonança está ali em depósito. Está estocada, está guardada.